Foi o primeiro demitido já da Copa. Um jogo, está fora por ter sido goleado pela Suécia. 5-1, uma Agora, demissão. agora deixa comigo que eu quero introduzir esse outro assunto. Prestem atenção, prestem atenção. Quem foi que disse o seguinte: Hum, o Bolsa Família é um direito adquirido do povo brasileiro e é uma estabilidade para quem já passou fome. O imposto, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 foi. Bom, quem disse isso em É uma relação ao Bolsa? conquista, né? Ele falou, a Peraí, não isenção é uma diga não, conquista. peraí. Eu acho que foi o Che Guevara. Não, peraí. Não? Quem foi que disse o Bolsa Ah, Família é um direito adquirido do povo brasileiro uhum. e é Ah, foi. também uma estabilidade para quem já passou fome? Uhum. Quem foi que defendeu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Uhum. Marx, Lula, E, que, Che Guevara. quem foi que criticou Jair Messias Bolsonaro Hum. por tratar mal a imprensa? Quem Quem, foi? Eu vou dizer quem foi. quem foi? Tá. Foi Foi Fidel o Castro, Fidel senhor. Castro. Não. Não, foi quem? Foi alguém de esquerda. Boulos também não foi. Quem foi? Não? Boulos, não? Não. Collor. Lula. Lula. Lula, Não, Lula, não? Lula não foi. Não Sabe foi quem Lula. foi? Quem? Sabe quem foi? E disse tudo isso Dilma hoje. Rousseff. Não. E Quem? disse tudo isso hoje. Que o Bolsa Hum. Família é um direito adquirido e é uma Uhum. estabilidade para quem já passou fome. Claro. Disse hoje que Concordo. a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 é legal. E disse hoje que o Jair Bolsonaro errou ao criticar a Quem é esse imprensa brasileira. comunista? Quem é esse comunista? Chama-se Flávio Bolsonaro, ao Uau. participar de um evento da revista Veja, na manhã de hoje. Sim, Flávio Bolsonaro defendeu o Bolsa Família. O Flávio Bolsonaro defendeu a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000. E o Flávio Uhum. Bolsonaro disse que o pai dele errou ao tratar mal a mídia, a imprensa em Próximo. geral. Poxa. Agora me diga Próximo uma passo é coisa. admitir que o pai merece estar preso por golpe. Só falta. Só Aí chega faltava lá. aí, só faltava isso. Agora isso mostra o desespero de um candidato que achou que ia navegar no Que mar azar. tranquilo e É um depois azarão. se meteu com o Banco Master. Foi lá pedir a Trump para transformar nossas organizações criminosas em organizações terroristas. E, por fim, não Gênio. condenou, a princípio, o tarifaço de Trump. E Gênio. quando o condenou, foi com críticas muito leves. Com críticas muito leves, porque ele, Flávio, passou a culpar Lula, dizendo: não, esse negócio do tarifaço aí, esse novo tarifaço aí do Trump, é Trump tem culpa do razão. Lula. Culpa é do É Lula. culpa do Lula, é culpa do Lula. Pois é, agora esse cidadão está aí defendendo as principais bandeiras do Lula. Bolsa Família, que já é Que uma plot coisa twist antiga, maravilhoso. Tô a adorando ver. isenção do imposto de renda, que foi recentemente que o Lula conseguiu bancar isso e aprovar no Congresso, e criticando o pai. Quer dizer, vem cá, se é Voar. para votar nesse Flávio Bolsonaro, tão queridinho, tão moderadinho, vem cá, é melhor votar então no Lula ou No em outro candidato. original Ou e em não outro. no Não, fake. no Vai votar original no e não no. fake? A gente sabe que o Flávio não defende Vota nada no disso. original, ou não quer votar no Lula, vota nos outros candidatos da direita. Agora, Não, mas sim, mas o votar no único da direita que Flávio, defende isso é o Flávio. O votar Flávio é o no fake Lula Flávio que agora. está vindo aqui pro colo do Lula defender as bandeiras do Lula, não, vota no Caiado, vota no Renan, vota no Zema, até O no Renan Zema. disse que vai fazer a favela virar hotel de luxo, assim. O cara tá com um papo muito louco. Se você é desse que votaria no Pablo Marçal,
que vota em qualquer promessa populista que você sabe que não vai dar certo, mas que é engraçada o suficiente para você rir da política, vote no Renan. Mas, enfim, a Agora, direita não cresce. Inclusive, saiu a Big Data, mais uma pesquisa mostrando a gente vai falar mais adiante, lá na Igor, frente. é Flávio lá está na frente do desesperado por programa. isso. O desespero é É, tamanho que ele agora está aí, sem saber para onde vai, dando círculos, andando em círculos. Vou para cá, falo que eu sou a favor do Bolsa Família, vou para cá, falo que é guerra espiritual, vou fazer o quê? Radicalizo ou finjo que sou moderado? Ele está perdido. mas parece que ele está ainda, pelo menos até hoje de manhã, insistindo um pouco nesse caminho da suposta, entre aspas, suposta moderação. Porque Até a hora que eu veja, aparecer na frente dele. Aí ele vai me chamar de não, militante, e né? criticar o pai dele porque tratou mal a imprensa, por que que ele não fez isso lá nos 4 anos do governo do papai? Ninguém ouviu o Flávio Bolsonaro, pelo menos ponderando: olhe, papai, não faça isso, está pegando uma briga desnecessária com a imprensa. O pai dele sabia que não era desnecessária, pelo menos no modo de ver do Jair Bolsonaro. Ele se conflitando com a imprensa, ou ele tentava inibi-la, coagi-la, ou ele pelo menos mostrava para o seu eleitor: tá vendo aqui, olha, eu não tenho medo nem da imprensa, quanto mais de qualquer outra coisa. Eu enfrento, eu vou pro pau. Aí o Flávio, não. O Flávio quer fazer o caminho ali do oposto para poder ver se com isso conquista votos. Na imprensa tá difícil, na imprensa tá difícil. Aliás, ele disse o seguinte, solta primeiro o vídeo do Flávio, onde ele É, vamos fala ouvir, né? onde ele fala de outros assuntos. Não é para ele repetir o que eu já disse aqui. É onde ele fala de outros assuntos, mas nessa mesma ocasião, nessa entrevista, nesse evento promovido pela revista Veja hoje pela manhã. E sempre que há, já que temos uma polarização colocada, não é uma polarização artificial, é algo que o eleitor observa o cenário, toma a sua posição de um lado ou de outro, não enxerga nenhuma terceira via. E isso não vai mudar nessas eleições. É não cometer o erro que outros candidatos em outras eleições cometeram de atacar exatamente a candidatura de centro-direita, ao invés de focar esforços em mostrar a verdade, a incompetência e a corrupção do governo Lula. A realidade é que nós aqui já estamos falando de campanha, estamos falando de eleição, mas a massa do povo brasileiro não está atenta para isso ainda, né? Independente de estarmos agora no período de Copa do Mundo. Acho que agora, ainda mais, a tendência é falar menos de eleições, por mais que elas estejam logo ali na frente, mas todos estarão juntos conosco, porque todos têm a consciência, esse sim tem a consciência da importância da nossa unidade, cada um dentro da sua área de influência, da sua força, a ajudar a livrar o Brasil desse câncer chamado PT. Ele tá, olha, É, 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 só antes de você aprofundar, claro, claro. ele tentando unir supostamente a direita com esse discurso nessa entrevista. Não, o foco é o Lula, mas ele e o irmão dele hoje falaram que o PL deve romper, tem que romper com o novo, porque o Zema bateu no Flávio, depois amaciou, agora viu que tem que bater de novo. O Zema agora voltou a ser adversário. E aí o Flávio e o Eduardo se juntaram para pressionar o PL, já fazendo a narrativa de simplesmente não ter mais nenhuma aliança com o novo em nenhum lugar. Então, que papo é esse agora, Flávio? Se o foco é o Lula, por que você quer romper com o novo? Tá meio contraditório, Rapaz, não vá. não, e falar em corrupção, um cara que vai lá, primeiro nega terminantemente, nega que tivesse alguma relação com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que hoje está preso, e que é o protagonista do maior escândalo financeiro da história desse país, seu Daniel Vorcaro. Aí primeiro ele nega, não tenho nada a ver com esse cidadão. Depois se descobre que sim, ele era unha e carne com o Daniel Vorcaro. Ele trocava mensagens com o Daniel Vorcaro. Ele era próximo dele. Eles eram brothers. E pior, E aí, e irmão, pior, na véspera da primeira prisão do Daniel Vorcaro, claro que nem o próprio Daniel Vorcaro sabia que ia ser preso no dia seguinte, quanto mais o Flávio. Na véspera, tem um áudio transmitido pelo senhor Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro, cobrando atrasos no pagamento de uma fortuna
que ele pediu e Daniel Vorcaro deu para financiar o filme sobre o papai dele. Quer dizer, ele mentiu para a população, ele mentiu para todos nós. Não tem nada a ver com o Vorcaro. Opa, não, não, também não é assim. Ele não deu tanto dinheiro. Tudo está provado, tudo que ele disse era mentira dele. Não sou amigo do Daniel Vorcaro, não me dou bem com ele. Se dava bem, era amigo. Não, eu nunca pedi dinheiro do Daniel Vorcaro para o filme que o papai pediu. Pediu. E quando o Daniel Vorcaro foi solto da primeira vez, que ele está preso de novo, foi solto da primeira vez e foi para casa com a tornozeleira eletrônica, seu Flávio Bolsonaro foi lá cobrar ainda. Vem cá, e vai dar o resto do dinheiro ou não vai dar o resto do dinheiro? E o Daniel Vorcaro mandou que desse o resto do dinheiro, porque ele estava pagando em parcelas, desse o resto do dinheiro. Então ele mentiu, ele mentiu, ele mentiu e ele mente habitualmente. Até porque, coitado, é filho de quem é. E o papai dele ensinou todos os filhos a mentirem. Ensinou. Foi exemplo. Ó, quem puxa aos seus não degenera. Não degenera. E eles puxaram ao pai. Agora, o Flávio tá numa situação muito delicada. Muito delicada. Claro que ele tem a sorte de que os outros candidatos da direita não estão conseguindo decolar. Não estão. Então, opa, se ele ficar ali com 20, 30%, 30 e poucos por cento, se ele ficar, porque a gente não sabe, daqui até lá tem muito tempo para ele continuar escorregando, ele está perdendo o voto. A pesquisa de hoje que a gente vai falar já já da BTG, o Banco Pactual, mostra ele perdendo o voto, como as anteriores mostraram. A Quest, na semana passada, mostrou ele perdendo voto até entre os evangélicos, que votaram fechado com o pai dele na eleição, tanto de 2018 e um pouco menos na eleição de 22, mas votaram. Ele está derrapando para a ladeira um pouco abaixo entre os evangélicos e também entre aqueles eleitores que não sabiam direito ainda, que não sabem direito em quem votar entre Lula e Flávio. Entre esses eleitores, ele também está perdendo voto. E a campanha dele está com uma série de problemas. Primeiro, o pai dele em São Paulo, em 2018, teve 65% dos votos. Estou arredondando, foi um pouquinho mais. No Rio de Janeiro, o pai dele, também em 2018, teve 65% dos votos dele, dos votos do Rio de Janeiro. O seu Flávio Bolsonaro não vai ter isso nem a pau, nem no Rio, nem em São Paulo, e nem em Minas Gerais, que é o terceiro maior colégio eleitoral. Então, se ele não abre essa diferença que o pai abriu, e da primeira vez o pai ganhou e da segunda perdeu, se ele não abre essa diferença nesses grandes estados, ele vai abrir aonde? Vai abrir aonde? No Nordeste, que é um reduto do Lula, no Norte, que não é tão reduto assim, mas também não é um reduto bolsonarista, não tem tantos votos para dar, vai tirar onde? Centro-Oeste? Centro-Oeste também não é um colégio eleitoral significativo. Então ele está enfrentando todos esses problemas. Agora, veja o ponto. Veja Vamos falar então da pesquisa que você está indo para esses o pontos. aceno que ele faz, o aceno que ele faz para a imprensa nessa mesma ocasião, quando ele diz: para mim, a imprensa exerce um papel fundamental. Eu acho que foi um dos problemas que identifico no governo do presidente Bolsonaro, o relacionamento com a imprensa, o preconceito, muitas vezes de quem estava gerindo o orçamento para publicidade. Quer dizer, não era o papai, era alguém, já jogando a culpa em alguém. Com relação o preconceito de quem estava gerindo o orçamento para a publicidade com relação a Ele acha que alguns é só dar veículos de dinheiro. comunicação.
Não era só isso, Isso, não. aí promete o Flavinho acenando para a imprensa, a mídia até me apoia aí. Ele está querendo Isso tem acenar que com ser dinheiro. mudado, isso tem que ser mudado, diz o Flavinho. Mas não era só Ra- isso, né? Tinha um Peraí, cercadinho. claro, sim, ele tratou Tinha mal, ele atacando afrontou a jornalista. imprensa. O Bolsonaro tratou mal a imprensa os anos todos de governo. Tratou mal no sentido de não respeitar. Tem nada a ver com verba de imprensa, verba de anúncio nessas coisas. Tem muitos anúncios do governo que são obrigatórios. Ele tem que fazer anúncio das coisas que fez ou das medidas que adotou. Aí é obrigatório. Não é isso. É, Aí o Bolsonaro, pai dele, passou 4 anos de governo desrespeitando a imprensa. O seu Flávio Bolsonaro fez alguma coisa para melhorar isso, para minorar isso, para reduzir essa taxa de agressão do pai à imprensa? Não fez. Nunca deu uma palavra pública, em público, dizendo: olha, vamos respeitar a imprensa, vamos melhorar aqui o relacionamento de papai com a imprensa. Nunca. O senhor Jair Bolsonaro passou Só chamar aqui o 4 comercial anos. rapidinho. Para quem está acompanhando pela Smart TV da LG, sempre canal 143, um comercialzinho, logo mais estaremos de volta. Vamos lá. O senhor Jair Bolsonaro passou 4 anos afrontando, desafiando, desqualificando a justiça brasileira. Seu Flávio Bolsonaro disse alguma coisa contra? Vai falar isso agora? Jamais. Isso agora, porque está tá em situação difícil e precisa desesperadamente bancar o moderadozinho, o bonzinho. É o Bolsonaro que o Brasil precisa. Ou é o Bolsonaro que o Brasil espera. Conversa. Aí, ainda sobre a imprensa, o senhor Flávio Bolsonaro hoje diz, defendendo o melhor relacionamento, ela diz: é um aprendizado de uma coisa que eu acho que foi feita errada. A gente não precisa repetir o erro, falou ele. Vai dar para acreditar nisso? Flávio Bolsonaro bonzinho, de repente? Ninguém vai acreditar. Não, ninguém vai Ninguém. acreditar, não. A turma dele acredita em qualquer coisa. Não, a turma Agora, dele sabe que ele não o é problema bonzinho. dele Só não é a finge. turma dele. O problema dele é conquistar mais votos e não perder voto que já tem e está perdendo voto que já tem. Agora, vamos emendar então com a pesquisa, para a gente não sair disso. Saiu hoje a pesquisa, vê aí a pesquisa Google, a pesquisa Não é a Big, não é a BTG BT. Pactual. Ah, foi pesquisa. Cadê? BTG Aliás, Nexus. BTG Next. Ah, tá, achei aqui. A aprovação, primeira notícia da pesquisa BTG Nexus, a aprovação do governo Lula pela primeira